doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes, natural da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, é casado e pai de 3 filhos. Médico psiquiatra, formado pela Universidade Católica de Pelotas, administra a Clínica de Psiquiatria e Psicoterapia, além de ser fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas. Possui diversos artigos publicados no jornal Diálogo Espírita e na revista A Reencarnação, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Também é autor do livro Leis Morais e Saúde Mental, um estudo da 3ª parte do Livro dos Espíritos, em que o médico Sérgio Lopes alia o seu conhecimento acadêmico da psiquiatria às leis morais baseadas nos ensinamentos da doutrina espírita. Já realizou palestras em vários lugares do Brasil e do exterior, como na Inglaterra, Portugal e Alemanha. Este ano, o 6º Semestre tem a oportunidade de trazer para o Nordeste o doutor Sérgio Lopes, que vai dividir com os participantes deste evento seus conhecimentos sobre causas espirituais dos transtornos mentais, psiquismo humano e mediunidade. Inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar novamente em Recife, desta feita numa ocasião tão especial, pela primeira vez no Semesp, esse evento que engrandece e nos aquece, que vem nos trazer a oportunidade de compartilharmos os conhecimentos da ciência com a doutrina espírita, mas, sobretudo, a grande oportunidade de nós confraternizarmos na troca de experiências e na troca de energias superiores a nossa afetividade, aquecer os nossos espíritos, as nossas almas, principalmente a alma desse gaúcho louco de frio, chegando do Rio Grande do Sul, num desses que são, por certo, um dos invernos mais rigorosos que estamos tendo no sul do Brasil, com temperaturas em torno de 0 graus, chegarmos ao Recife, com certeza é uma bênção. Embora a gente sempre traga chuva quando vem para o Nordeste, né? Mas chega também um paciente para o seu médico, dizendo que já há muito tempo vem apresentando um desânimo intenso. Já não tem mais prazer nas atividades corriqueiras, aquela reunião com os amigos, ou o esporte que praticava. Não tem prazer no trabalho, não tem mais prazer em conviver com a família, em conviver com os amigos, com seus amores. Aquele hobby que apresentava, que tinha tanta satisfação, de uns tempos para cá já não tem mais o mesmo gosto. Frequentemente não tem vontade de ir trabalhar, como se a energia do corpo estivesse faltando, não tem ânimo sequer para levantar da cama. Pensamentos negativos, predominantes, ideias pessimistas, coisas ruins que passam pela cabeça, ideias de morte. Ele que era uma pessoa que tinha vontade de viver, de repente se vê pensando, será que não seria melhor morrer? E às vezes fica torcendo que a vida tenha encerrado para si, embora olhando em torno de si não veja motivo para estar desta forma. Quando em convivência com os outros se torna irritado com facilidade, as pessoas chegam para conversar com ele se chateia. O fato é que quando ele chega na consulta médica, ele se sente enfraquecido, sem energias, e procura o clínico geral, considerando que o que ele tenha talvez seja a falta de algum elemento sanguíneo, uma anemia, ou um problema na tireoide. O clínico avalia, faz todos os exames e não encontra absolutamente nada. O hemograma dá perfeito. Ele
não apresenta sequer alguma alteração hormonal e toda a bateria de exames, a checagem laboratorial dá perfeita. Então o clínico lhe diz: o seu problema não é físico, o seu problema não é orgânico, o seu problema, ele não é da alçada da medicina comum. Então eu vou lhe encaminhar para um psiquiatra. Chega um segundo paciente no pronto-socorro. Ele está extremamente aflito, ele está extremamente ansioso, o peito lhe dói, ele tem uma irradiação de uma dor para o braço esquerdo, e ele tem a nítida sensação de que está infartando e de que irá morrer a qualquer momento. Tal é a sua angústia, o seu pavor, que ele é capaz de entrar na frente de alguém que está ensanguentado na sala de espera, porque ele tem a certeza naquele momento de que o seu problema é mais grave. Chegando na frente do médico de plantão, ele dirá que tem uma angústia, uma sensação de sufocação, uma sensação de loucura na sua cabeça, ao mesmo tempo em que ele percebe que o seu coração está parando e que a morte é iminente, uma sensação de terror extremo. Ele é levado a fazer o eletrocardiograma, ele é levado a fazer os exames enzimáticos para atestar aquilo que parece ser um provável infarto. E no entanto o eletro dá absolutamente normal, os exames atestam taxas comuns, o que leva aos plantonistas médicos e à equipe ficarem muito irritados com esse tipo de paciente, porque parece que ele está inventando e exagerando os seus sintomas. E é quando então esse paciente recebe a colocação da equipe dizendo: o senhor não tem nada orgânico, o senhor não tem nada físico, sob o ponto de vista objetivo de uma doença clínica que irá matá-lo. E ele recebe o diagnóstico de síndrome do pânico. O diagnóstico do primeiro já havia sido depressão. E tanto um como o outro recebem a fatídica indicação: vou lhe encaminhar para um psiquiatra, porque não tem coisa pior na vida para um ser humano, gaúcho ou nordestino, do que ser encaminhado para um psiquiatra. Só tem uma coisa que é pior: ser encaminhado para o psiquiatra e para o centro espírita, quando, além de perturbado mental, a pessoa diz: estás perturbado espiritualmente, és um obsidiado. Então a pessoa, ela é colocada nessa condição em que nos sentimos muito discriminados, muito diminuídos. Mas ele não se convence de ir direto para o terreno da psiquiatria ou da psicologia, e ele passa antes pelo cardiologista. Quem sabe esse exame no pronto-socorro não foi bem feito? E passa a fazer todos os exames novamente com todas as baterias tecnológicas, modernas e fantásticas que temos do arsenal médico para detectar as minúcias do corpo físico. O cardiologista diz a mesma coisa: eu não encontro nada, vou lhe encaminhar para o pneumologista. E ele vai então para o pneumologista, faz os testes ventilatórios, quem sabe seja uma infecção pulmonar, porque uma infecção pulmonar pode também dar dor no peito, pode dar falta de ar, uma pneumonia. Quem sabe existe o pneumococo alojado no parênquima pulmonar, e o raio-x irá atestar, ou quem sabe a tomografia mais detalhada, que o agente está ali
Que alívio saber que existe uma bactéria no pulmão. Que alívio saber que existe um antibiótico específico que depois de alguns dias fará com que todas aquelas sintomatologias recrudesçam e ele possa voltar a respirar e viver normalmente. Todos nós ansiamos em algum momento, quando vamos no médico, encontrarmos uma razão física para os nossos males. Porque significa que fisicamente tendo um problema, a medicina está mais próxima de ter um medicamento ou uma solução objetiva para aquele caso. Os problemas comuns na área médica são classificados como doenças, exatamente por isso. Porque doença, por conceituação, é aquele mal que tem uma etiologia e uma fisiopatologia bem definidos. Ou seja, sabe-se a origem, como por exemplo o estreptococo na garganta, nas amígdalas, ocasionando amigdalite, inflamando a região das amígdalas e também gerando as placas bacterianas. Um antibiótico comum será capaz de, em 3 a 5 dias, resolver esse problema. A febre diminui e o indivíduo terá o seu retorno à saúde normal. Mas no pneumologista, aquele que estava com dor no peito e com problema de sufocação, que foi diagnosticado que ele tinha um problema psiquiátrico e que foi dito a ele que ele tinha transtorno do pânico, no pneumologista ele ouve também a colocação: o seu pulmão está absolutamente normal. Mas quem sabe o seu problema seja neurológico. Vamos lhe encaminhar para o neurologista. E ele vai então para o neurologista. Porque talvez o seu problema seja central, talvez alguma patologia. Vamos fazer um exame de cabeça. Porque é muito comum que as pessoas, quando ditas a ela que o seu problema está na sua cabeça, ela entenda que o seu problema está no cérebro. Então vamos examinar o cérebro. E é feita a ressonância nuclear magnética para identificar aonde está no corpo, no cérebro, o problema que gera todas aquelas dores, todas aquelas sensações. E após o exame neurológico, quando também a ressonância dá absolutamente normal, então aí não tem saída. Olha, o senhor não tem nada, então vá para um psiquiatra. A psiquiatria é a especialidade de quem não tem nada. Eu trato todos os dias pessoas que chegam sem nada. São pessoas que se suicidam, ou que têm ideia de suicídio porque não tem nada. São pessoas que têm dores, fantasmas, mas na verdade não tem nada. Elas são capazes de julgar que estão morrendo por uma dor no peito, entrarem no pronto-socorro, mas na verdade aquilo não é nada. Mas que nada é esse que gera tanto sofrimento e que faz com que a depressão já seja a terceira causa de perturbações sociais e no trabalho no mundo todo, com a tendência a se transformar na segunda e primeira causa de inviabilidade profissional nos próximos anos? A diferença é que no capítulo das doenças psiquiátricas, nós não temos doenças, nós temos por classificação os transtornos. Qual a diferença conceitual de uma doença para um transtorno? Na doença, nós temos uma causa bem definida, uma etiologia. Estreptococo na amígdala é amigdalite, é uma causa bacteriana. A febre de 39 e 40 graus se deve àquela placa, àquela bactéria alojada na amígdala. Então se utiliza o antitérmico, se utiliza o antibiótico, que age naquela bactéria, que é a causa daquela problemática, e a doença amigdalite é tratada, e portanto daí a 7, 10, 15 dias, a pessoa está com a sua saúde recuperada. Em psiquiatria, e veremos também que nos transtornos espirituais,
nós não temos essa etiologia bem definida sob o ponto de vista físico. E para a medicina comum, a doença, ela só é caracterizada como tal se ela tiver uma manifestação, uma etiologia, uma fisiopatologia, uma radicação biológica bem definida. No capítulo da psiquiatria, nós não vamos encontrar as depressões em nenhum exame. Não encontraremos síndrome do pânico em nenhum exame. Não encontraremos transtorno bipolar em nenhum exame. Transtorno de déficit de atenção. Todas essas perturbações são, portanto, classificadas como transtornos, porque não são doenças do corpo, são doenças da alma. Aliás, toda doença é da alma, mesmo as doenças do corpo. Elas nascem num campo imaterial e se expressam no corpo físico. De uma maneira mais evidente e radicada no organismo, como são as doenças comuns, ou através da sua expressão, modificando a sua funcionalidade através dos neurotransmissores, como é o caso dos transtornos psiquiátricos. É assim que a psiquiatria é a mais espiritual das especialidades médicas, porque nós lidamos diretamente com o espírito o tempo todo. Mas a ciência comum, é importante que se diga, ela ainda não reconhece a dimensão espiritual e a realidade espiritual como a causa primária na expressão desses transtornos ou dessas doenças. Estamos recém começando a engatinhar, sob o ponto de vista científico, que estas perturbações têm uma origem diferente da origem comum das doenças habituais. Mas já estamos caminhando para evidenciar-se que estas perturbações e esses transtornos, eles têm algo de orgânico também. A psiquiatria biológica, aqueles que estudam, os neurocientistas que estudam mais o cérebro, e que acreditam que todas as perturbações e todas as explicações do ser humano, os seus pensamentos, a sua emocionalidade, são frutos do cérebro. Esses cientistas são de enorme valor, a nosso ver, porque estão descortinando os caminhos neuroquímicos da expressão dessas patologias, principalmente através dos medicamentos. Qual é o pensamento de um neurocientista de pensamento materialista comum? Ele acredita que o cérebro alterado na sua funcionalidade, principalmente na alteração dos neurotransmissores, como é o caso da noradrenalina e da serotonina principalmente, são os responsáveis por todas essas perturbações que agora há pouco eu estava descrevendo, os sintomas. E isso tem uma razão muito forte e muito óbvia, que é a de que o uso de antidepressivos, como é o caso da depressão, ele ocasiona a melhora da depressão. Se ao utilizar-se antidepressivos em quadros que são efetivamente depressão, ou transtorno do pânico também o indivíduo melhora, é que nessa patologia, nesse transtorno, há algo de orgânico. E é verdade. Tanto que, se organizando o sítio da serotonina e da noradrenalina, o indivíduo, aquele que não estava mais disposto a levantar da cama, que já não estava mais tendo prazer no seu trabalho, que já não estava tendo ânimo para viver, cujos pensamentos eram negativos, ou mesmo o outro que apresentava sintomatologia ansiosa, de angústia, de pânico, de pavor, que julgava que estava morrendo, no uso de medicações que agem nesse setor, começa a melhorar. E ao melhorar, ele se recupera ao ponto de voltar ao equilíbrio anterior em que ele estava antes de apresentar os seus problemas. Então, pensa a ciência comum de que
A serotonina e a noradrenalina são o suficiente para explicarem toda a gama de possibilidades mentais, as expressões emocionais e de pensamento de um indivíduo, no adoecimento ou na saúde. Outra evidência da neurociência materialista é através das técnicas de visualização do cérebro, que são cada vez mais impressionantes. As imagens radiativas, os exames de PET e SPECT, estão mostrando o cérebro na sua funcionalidade, evidenciando que um indivíduo que apresente depressão, ou pânico, ou esquizofrenia, ele tem determinadas áreas do cérebro que são de maior ou de menor fluxo sanguíneo, ou de maior ou menor metabolização. E esses mesmos cientistas deduzem a partir daí, de que se o cérebro apresenta alterações funcionais significativas, por certo, todas as explicações relativas às doenças e às manifestações da mente são explicadas apenas e tão somente pelo cérebro. Esta é uma maneira, que é a maneira que está posta na medicina, na psiquiatria e na neurociência habitual, comum, a que vigora nos nossos dias ainda. As tendências mais predominantes de apoio científico às pesquisas dos medicamentos estão assentadas nesta base de que nós não precisamos de nada além do cérebro para explicar os transtornos mentais. Mas perguntamos, será que o cérebro sozinho consegue explicar toda a gama de fenômenos e possibilidades humanas? O Dr. Francis Crick, uma autoridade que é o descobridor do DNA, em 1994, afirmou que sim. Ele acreditava que nós, nas nossas alegrias, as nossas emoções, as nossas obras de arte, o nosso encantamento, as expressões de comunicação humana nada mais são do que o fruto das células nervosas, do que secreções cerebrais. Outros cientistas de renome vêm afirmando insistentemente nesta direção. Mas perguntamos, será que nós somos o cérebro? Ou nós nos expressamos através do cérebro? Será que os transtornos mentais são transtornos do cérebro ou transtornos no cérebro? A Folha Espírita desse mês de julho traz na sua capa a incrível história de um menino que hoje está com 11 anos de idade, de nome Colton Burpo, que em 1993, quando ele contava com 4 anos de idade, ele passou por um momento difícil na sua vida quando precisou passar por uma cirurgia de apendicite e teve aquilo que nós conhecemos como uma experiência de quase morte. No filme Ghost, que vimos agora há pouco, uma das cenas, há a experiência do desencarne. E na experiência de quase morte, quando há uma morte clínica, mas não uma morte definitiva, há uma experiência muito parecida, muito semelhante. E esse rapazinho, criança ainda naquela época, teve uma experiência de quase morte. À medida que foram passando os anos, ele foi se lembrando do que aconteceu enquanto ele estava morto na mesa de cirurgia. E ele, ainda criança, começou a revelar que ele viu, do alto da sala, o seu pai nervosamente conversando com os médicos e a sua mãe rezando na capela do hospital. Ele se viu fora do corpo e descreveu tudo o que acontecia naquele ambiente enquanto ele estava sendo atendido no seu corpo físico pela equipe médica.
Mas ele foi mais além. Ele disse que encontrou o seu bisavô paterno, que ele não conhecera, e descreveu o diálogo que ele teve com o bisavô. E mais, ele encontrou com uma sua irmã, que não havia nascido. Ela disse a ele que antes dele nascer, ela teve na barriga da sua mãe, e por um infortúnio não pôde nascer. E conversou com ele, que acompanhava ele do plano espiritual, a sua trajetória naquela família. Quando ele retorna e conta para sua mãe e para o seu pai, que havia estado com o bisavô, e que havia estado com uma moça que se dizia sua irmã, e que teve interrompida a sua trajetória antes de nascer, a mãe se pôs a chorar, porque tanto a mãe quanto o pai haviam guardado em segredo um momento difícil em que ela havia passado por um aborto espontâneo, e devido à dor, à expectativa daquela gravidez desejada, mas que foi interrompida sem que desejasse, foi tão grande a dor que eles resolveram nunca comentar com ninguém. Ela sequer sabia que a sua filha seria uma menina. Estava sabendo agora, naquele momento, através do seu filho que voltava dessa experiência pós-morte, para dizer que ela existia. E foi tão contundente a experiência desse menino que foi editado um livro recentemente nos Estados Unidos, que se chama, na tradução para o português, O Céu é de Verdade. Ele conta que se encontrou com seres espirituais, e o lugar por onde ele andou era um lugar de muitas luzes, mas ele encontrou um em especial, de cabelos longos e luminosos, e que se apresentou para ele como Jesus. E ele disse: meu pai e minha mãe, esse homem chamado Jesus não há como descrever, porque ele tem olhos azul cor do mar, e um sorriso que ilumina o céu, e traz para nós esta colocação de um menino que não teria como inventar uma experiência tão impressionante. Mas não é apenas um menino, são centenas e centenas de relatos no mundo todo das chamadas EQMs, experiências de quase morte. Não são apenas experiências de laboratório, são relatos que vêm de várias outras procedências, através das experiências de regressão de memória, das experiências mediúnicas, principalmente. Como explicar apenas através da biologia do cérebro, Chico Xavier? Como explicar toda a fenomenologia mediúnica? E mais do que isso, como explicar toda a fenomenologia humana dentro de um contexto meramente biológico? Os cientistas, eles se esquecem, pelo deslumbramento natural da descoberta das novas áreas da ciência, em que vão se percebendo esses avanços, e à medida que a tecnologia vai avançando, ela vai nos encantando. Todas as vezes que nós enxergamos essas técnicas que têm curado milhares de pessoas, nós também aplaudimos a ciência, nós também aplaudimos a medicina comum. Mas no momento que nós nos debruçamos apenas num fenômeno localizado, nós estamos reduzindo as possibilidades de pesquisa e de visualização dos novos campos da espiritualidade. Então temos duas formas de olhar a vida: uma de uma maneira materialista, de uma forma biológica, reducionista, mecanicista, aonde nós somos apenas um órgão, nós somos um cérebro. E pior do que isso, nós somos as células de um cérebro e nada mais do que isso. A função mental existe apenas enquanto existe atividade neural. No momento que não existir atividade neural, desaparece a pessoa.
Essa é uma maneira de ver a vida. A outra maneira de ver a vida é de que nós somos uma realidade imaterial. Nós somos espíritos e temos um corpo pelo qual nos expressamos. Algum tempo atrás, um conhecido meu, um amigo, que com o seu filho pequeno, já apresentando algumas alterações mentais desde cedo, que logo adiante na adolescência veio a se expressar através do diagnóstico de esquizofrenia, que é um transtorno mental dos mais graves, porque há uma desarticulação do pensamento com o comportamento, com as emoções. Esse rapaz, esse menino na sua época, ficou muito encantado quando ele descobriu o rádio pela primeira vez. Ele era uma criança, talvez em torno de 4 anos de idade. E quando seu pai ligou o rádio e saiu uma voz de dentro do rádio, o menino ficou impressionado com aquilo e ele desmontou o rádio para encontrar a voz que estava dentro do rádio. Eu não sei se vocês aqui são do tempo, eu imagino que aqui todo mundo é novinho, quando inventaram a televisão. Quando a gente tinha a televisão preto e branco, né? Parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. Que a gente ficava na frente da televisão e não enxergava coisa nenhuma, porque a imagem não aparecia nunca, e a gente ficava torcendo que a imagem aparecesse, para a gente conseguir assistir o jornal, e colocava bombril na antena, não fazia assim também, né? Para ver se melhorava. Para a televisão ficar colorida, colocava papel celofane na frente, lembra? Trocava do verde para o vermelho, do vermelho para o azul, e aí nós tínhamos televisão colorida. Pelas risadas de vocês já deu para ver que muita gente botou bombril na antena. Eu me recordo de uma funcionária da minha mãe, que ela se arrumava toda, colocava perfume, se penteava quando terminava suas atividades e ela ia assistir o jornal na televisão. E ela ficava quietinha na frente da televisão quando o moço bonito, Cid Moreira, quando moço, na sua época, né? Ele começava a apresentar o jornal e ela acompanhava com o olhar, ela agradecia. Quando ele dizia boa noite, ela dizia boa noite. E a turma ficou assim, mas por que você responde a ele? Disse, não, mas ele é um rapaz muito educado, eu não iria jamais me sentar aqui mal arrumada porque ele está me vendo. Ela acreditava que o Cid Moreira estava dentro da televisão. Assim como esse rapazinho desmontou o rádio, porque se uma voz sai de dentro do rádio, com certeza a pessoa está dentro do rádio. Não é preciso muito tempo para que depois a gente se dê conta que a voz que sai do rádio ou a imagem que aparece na televisão não estão dentro da televisão ou do rádio. Elas passam pelo rádio, elas passam pela televisão. A origem da imagem ou do som, ela está na emissora, que não está dentro da TV, que não está dentro do rádio. Se nós estragarmos uma peça do rádio, obviamente que a voz ou vai sair chiada ou vai desaparecer. Pode parecer que nós matamos o locutor, pode parecer que nós tornemos invisível a imagem dentro da televisão, mas nós simplesmente agimos na manifestação daquela imagem ou daquela voz, porque nós não tocamos na emissora. Assim é a relação espírito-corpo. O cérebro é o rádio, o espírito é a emissora. A diferença desse rapazinho que se tornou esquizofrênico, da funcionária que vinha de fora, que nunca tinha visto televisão, para os cientistas, é que eles, os dois, depois que cresceram, se deram conta de que a imagem e a voz não estão dentro do rádio e da televisão, mas os cientistas estão quase convencidos de que a voz que sai do cérebro, a imagem que se manifesta no cérebro, estão no cérebro. Isso é o que preocupa. Eles acreditam que as células produzem o ser, que nós somos pessoas engaioladas dentro de um cérebro. E eles chegam a dizer, um grande neurocientista,
Richard Dawkins, um dos maiores da atualidade, ele falou que as expressões religiosas, elas nada mais são do que processos irritativos no lobo temporal. Porque se sabe que epiléticos, pessoas que têm a crise convulsiva por processos irritativos no lobo temporal, podem ter visões, podem enxergar espíritos, podem ter explosões de êxtase, se sentirem missionários. Então se deduz que todo processo mediúnico, todas as visões de evidência, nada mais são do que processos irritativos no lobo temporal, que explicaria em última análise toda a fenomenologia humana. Vejam a redução, o pensamento primário, porque quando uma explicação atinge cientificamente, consegue explicar uma área de fenômenos, ela é boa, mas ela, quando não consegue abranger toda a fenomenologia humana, ela é insuficiente para explicar todo o processo, todo o leque de possibilidades. Então, a doutrina espírita surge como uma opção para ampliar esta visão. Kardec já nos dizia que o dia que a ciência descobrir ou entender ou demonstrar a realidade espiritual, nós teremos uma outra revolução no conhecimento. Porque assim como os antibióticos foram a decorrência natural após a descoberta dos micro-organismos, e isso foi uma grande revolução na saúde, também nós, quando estivermos trabalhando sob o ponto de vista mental, com os trabalhos de desobsessão, com a modificação da reforma íntima, com a oração, com a prece, nós estaremos fazendo uma nova revolução, como já estamos fazendo nos centros espíritas, mas na experiência científica médica comum, da mesma forma que Pasteur, à sua época. Porque a mediunidade e o atendimento aos espíritos desencarnados está para a obsessão da mesma forma que os antibióticos estão para os micro-organismos. É assim que a doutrina espírita, ela vai nos mostrando que nós não somos o cérebro, nós somos muito mais do que o cérebro. É por isso que o cérebro para num fenômeno de morte clínica e as percepções continuam. É por isso que uma pessoa está em coma e aquilo que está sendo dito para ela está sendo percebido pelo campo espiritual, está sendo impregnado nas suas células. É por isso que nós sonhamos uns com os outros e temos contatos espirituais que são confirmados depois na realidade comum. É por isso que nós encontramos uma pessoa e temos a sensação de que já a conhecemos, e depois dali nasce uma grande amizade, um grande amor, uma relação que dura uma vida inteira, muitas vezes mais intensa do que uma relação familiar, biológica, com origens orgânicas bem definidas. O físico não comanda a nossa vida, nós comandamos a nossa vida, no geral, no sentido físico, no sentido emocional, no sentido espiritual. E o Espiritismo propõe uma nova visão, de que os transtornos mentais têm origem não nas células, mas no campo espiritual. Se expressam nas células, se expressam nos neurotransmissores. Nada de incompatibilidade com o uso de medicação e atendimento espiritual. Nenhuma coisa nem outra. As duas coisas são importantes. Não há uma incompatibilidade destas duas realidades. Precisamos de coisas para o corpo, mas precisamos de coisas para a alma. O Espiritismo empresta à visão humana uma nova revolução, nos mostrando que nós somos espíritos e temos um corpo. Assim como já tivemos vários corpos físicos nas outras existências. E que foi nas existências passadas, nas vidas físicas anteriores, que geramos as perturbações
e os transtornos que nós temos na vida atual. Juntamente com o envolvimento familiar, com as características genéticas e de hereditariedade daquele grupo, nós vamos acionando na vida atual tudo aquilo que é compatível às experiências decorrentes de vidas anteriores, as quais nós fomos protagonistas, como individualidade, como seres, como indivíduos que já pensávamos, que já amávamos, que já agíamos, que já acertávamos e que já errávamos. O Espiritismo, portanto, nos diz que nós estamos num corpo físico, nós não somos o corpo. Portanto, a partir de hoje, que ninguém diga assim, porque o meu espírito, a gente ouve muito isso, o meu espírito isso, o meu espírito aquilo. Não, o espírito somos nós, o meu corpo, o meu cérebro, o meu braço, o meu estômago, mas não o meu espírito. Temos que nos dar conta que a nossa natureza espiritual é que imprime no corpo físico tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós carregamos. Isso é tão dramático que modifica inclusive a noção e o conceito que nós temos no nosso relacionamento comum. Nós costumamos confundir causa com consequência. Como nós achamos que nós somos o corpo, como nós achamos que nós somos o cérebro, nós nos comunicamos errado, via de regra, com as pessoas e ensinamos coisas erradas uns com os outros. Por exemplo, nós julgamos que quando nós morremos, quando nós saímos da nossa vida física, para usarmos uma metáfora, nós somos enterrados, né? Aqui não é assim também em Recife? Quando alguém morre, vocês não vão no enterro daquela pessoa? Como um dia irão no nosso? Tem até notícia no jornal, né? Convite para enterro. Isso é um ledo engano. Nunca ninguém foi no enterro de ninguém. Vocês já pensaram sobre isso? Por quê? Como é o nome do nosso planeta? Terra. Então, quando nós saímos da Terra, nós não somos enterrados, nós somos desenterrados. E quando nós nascemos no mundo físico, quando nós viemos para a Terra, é que nós fomos enterrados. Se o planeta se chama Terra e nós não somos o corpo, quando nós formos num enterro, nós estamos indo num desenterro. Portanto, a partir de hoje, quando perguntarem para vocês estão indo num velório, e perguntarem, onde é que você está indo? Eu estou indo no desenterro do fulano. Ele acabou de ser desenterrado, ele saiu do corpo. Veja que maravilha, saiu do corpo, não vai precisar mais comer, não vai sentir frio aqui, não sente, mas eu mesmo daqui a 2 dias estou voltando para a zona fria do estado, né? Do país. Então, desenterro. Mas em compensação, quando vocês forem visitar um amigo de vocês, um parente na maternidade que teve um nenezinho, e perguntarem para vocês onde é que vocês estão indo, vocês vão dizer, eu estou indo lá visitar mais um enterradinho que nasceu na família. Quando nós nascemos, nós fomos enterrados. Quando nós desencarnamos, nós somos desenterrados. A vida na Terra é como se fosse um processo de lapidação. É como a semente que é jogada na terra. Ela é jogada na terra, a semente, ela sofre a agressão dos sais, dos ácidos, do calor, do frio. E se a semente é boa, ela vai germinar e se transformar numa árvore. Assim o nosso processo espiritual. Nós somos sementes enterradas. E nós sofremos as agressões dos acontecimentos da vida, dos fatos, das situações comuns, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e para nos tornar espíritos engrandecidos. É assim que essa árvore que sai da terra e se abre na cúpula para novas possibilidades, é a nossa trajetória. Dentro dessa dualidade inteligente, moderna, que as leis da vida proporcionaram para nós. Nós vivemos num mundo de dualidades. Enterro, desenterro. Tudo existe um duplo nessa terra, nessa vida. Vocês concordam? Branco, bonito,
Frio? Homem? Há controvérsias nessa parte aí. Mas alto? Baixo. Pequeno? Vida? Será? Será que o oposto de vida é morte? Novamente o nosso engano cultural. Vejam, se o que morre é a forma, a vida, ela tem um momento de início que nós chamamos de nascimento. Portanto, o oposto de morte é nascimento e não vida. Vida não tem contrários. O que nasce e o que morre são as formas da vida. Nós nunca morreremos. É por isso que o oposto de morte não é vida, é nascimento. Nós nascemos nessa existência física, mas nós já existíamos como individualidades. Nós vamos morrer na nossa forma física, mas vamos continuar existindo. Esta é a convicção, esta é a fé espírita raciocinada que nos faz enxergar a vida de um outro jeito. E que nos faz, inclusive, não temermos os acontecimentos futuros, pelo menos não temer daquela forma terrível do pensamento materialista. Se nesse momento, que não vai acontecer, caísse uma bomba aqui, todo mundo desencarnasse, nós íamos continuar numa reunião no plano espiritual, eu ia continuar falando para vocês, ia dizer, viram? Falamos, nada, todo mundo continua vivo. Por isso Jesus dizia, deixar que os mortos enterrem seus mortos. Ele sabia dessa outra possibilidade, que é a possibilidade maior, a possibilidade da nossa eternidade. E os transtornos mentais, eles têm, portanto, origem nessas outras existências, nessas experiências anteriores, em que nós, principalmente, pela nossa consciência de culpa, conforme as obras espíritas de Emmanuel, de André Luiz e de Joana de Ângeles, vamos encontrar, Manuel Filomeno de Miranda, a origem, a etiologia espiritual dos transtornos psíquicos. E prestem atenção, a culpa, ela está na raiz dos principais transtornos mentais. Ela está na matriz da esquizofrenia, ela está na matriz da depressão, ela está na matriz do transtorno de pânico, ela está na matriz do transtorno bipolar. A matriz que tem gerado transtornos mentais na nossa experiência comum são as matrizes de culpas do passado. Vamos pegar uma situação, um indivíduo que se suicida numa determinada encarnação. Por essa visão de que a vida pode acabar, muitas pessoas acabam se suicidando, porque estão sofrendo e querem acabar com aquele sofrimento. Como tem a ideia de que a morte é o fim, se suicida para acabar com o sofrimento. Na visão espírita nós sabemos que não é o fim. E portanto o suicídio não é a solução para o sofrimento. Porque se o ser continua, o sofrimento continua. Então a morte não resolve o sofrimento. A morte é uma ilusão de encerramento de sofrimento. Mas em encarnações anteriores alguém se suicida, exatamente porque tem pensamentos negativos, porque tem uma vida infeliz, porque tem tristezas, e acaba gerando o suicídio. O suicídio é um dos principais equívocos na nossa caminhada evolutiva. Após um tempo no plano espiritual, a consciência de culpa. Quando o indivíduo desencarna e se depara com a vida espiritual e vê que a vida continuou, ele se dá conta do engano que teve e se arrepende. E muitas vezes ele afunda em sentimentos de culpa. Essa culpa, esse ato extremo do suicídio, os pensamentos negativos ficam impregnando o campo espiritual. Quando ele reencarna com essa informação. A informação está no perispírito. E do perispírito ele impregna as futuras células, os neurônios, os neurotransmissores. E ele vai apresentar alterações na serotonina, alterações na noradrenalina, como decorrência, como consequência daquela alteração que está numa matriz mais profunda.
então ele apresenta depressão. É por isso que na depressão é muito comum ter pensamentos suicidas. Pessoas que têm pensamentos suicidas muito intensos, muito possivelmente, não em todos os casos, vejam só, as explicações que estamos colocando servem para nortear um pensamento, não para criar uma regra absoluta onde todos os casos estão incluídos. Isso é uma tarefa de vocês. O palestrante, quando faz a palestra, ele apresenta uma ordem de conceitos. E toda vez que a gente apresenta uma ordem de conceitos, a gente deixa fora desses conceitos uma série de coisas. Então é tarefa de quem está ouvindo fazer uma seleção, uma filtragem, para não generalizar de uma forma absoluta e reduzir o pensamento. Então o que eu estou dizendo aqui? Que muitos depressivos graves que pensam em suicídio foram suicidas em outras encarnações. Não todos, obviamente, mas muitos sim. Principalmente aquele que tem compulsão, que tem ideações acentuadas, como acontece também no transtorno de pânico. Encontramos no transtorno de pânico, às vezes, também ex-suicidas. Pessoas que têm medo extremo de morrer. Muitas vezes foram aqueles que tiraram a própria existência e se arrependeram amargamente pelos tormentos que passaram no plano espiritual nas regiões inferiores. André Luiz nos fala das regiões umbralinas e das regiões trevosas no plano espiritual, que são as regiões aonde suicidas acabam indo e perpetuando aquele estado de sofrimento. Aquilo gera tal horror no seu campo emocional, que quando ele reencarna, diante da possibilidade da morte, ele entra em estado de pânico. E é por isso que quem tem transtorno do pânico corre para um pronto-socorro, com a sensação de que está morrendo. Vejam a lei de causa e efeito. Nesta existência, ele tem medo de morrer. Na outra, ele não valorizou a vida e desperdiçou a existência. Então, de certa forma, um transtorno mental já é a cura de um mal anterior. A pessoa que está tendo um pânico de morrer nessa vida, na outra encarnação, possivelmente tirou a própria vida, no sentido de existência. E nessa encarnação ela reencarna para valorizar a existência, tem transtorno do pânico. Tudo que ele quer é poder viver, tudo que ele quer é poder ficar na matéria. Qualquer coisa que sente, corre para o pronto-socorro, corre para o médico. É a vida lhe ensinando que a vida tem valor. É um processo educativo, não um processo punitivo. Ele não está pagando nesta vida pelo mal que cometeu na vida anterior. Ele está sendo educado nessa existência pelos erros que cometeu na existência anterior. É como um aluno que roda de ano. Quando ele repete o ano, ele não está sendo punido porque não estudou. Está lhe sendo dado uma nova oportunidade para aprender o que ele não aprendeu no ano anterior. É assim que funciona a reencarnação. Na esquizofrenia encontramos também o complexo de culpa. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Edivaldo Franco, vamos encontrar a colocação do Dr. Bezerra de Menezes acerca da esquizofrenia, das mais completas que conhecemos. Ele coloca na esquizofrenia muitas situações de indivíduos que cometeram atrocidades contra outros indivíduos. E depois, se dando conta na espiritualidade dos equívocos, dos enganos que cometeram, pela realidade espiritual da vida, ser algo muito superior daqueles interesses mesquinhos que tinham enquanto estavam na existência, entram em complexo de culpa. E frequentemente esses indivíduos, que são os obsessores deles, não o perdoando, voltam para assediá-lo. Então ele foge para o autismo, foge para o seu mundo isolacionista, foge para o recolhimento, para os refolhos da sua alma, numa tentativa inútil de fuga da sua realidade espiritual. Ele terá que passar por essa experiência dolorosa da desagregação mental, da dissociação afetiva, das alucinações, do isolamento, do preconceito, da falta de oportunidades nessa existência, exatamente como um aprendizado para que ele possa retomar o rumo no seu processo evolutivo e caminhar novamente para a sanidade mental. É assim que os transtornos mentais, eles estão bem classificados sob o ponto de vista da nosologia psiquiátrica. E os tratamentos são bem-vindos, todos eles. Mas a visão espírita amplia essa noção,
nos dando esse conceito de que nós somos muito mais do que um conjunto de células nervosas. Falamos nos obsessores, a importância das causas espirituais também relacionadas aos processos obsessivos. É um capítulo ainda pouco explorado, mas tempo virá, conforme Allan Kardec, que a medicina será acompanhada pelas abordagens complementares espíritas. Porque nós sabemos que nesses transtornos, em sua absoluta maioria, essas dores são acompanhadas de perto pelos obsessores, pelas perturbações espirituais, pelas interferências obsessivas que ampliam e que agravam todos os sintomas destas perturbações que já são graves. Queremos destacar os quadros obsessivos por subjugação e por fascinação. Porque quando nós lembramos de transtornos mentais, nós lembramos apenas daqueles transtornos dolorosos. Mas temos que nos lembrar também de transtornos que estão relacionados à euforia, à mania, que estão relacionados aos usos de substâncias, como é o caso do álcool, principalmente, das drogas ilícitas, que são acompanhados de espíritos desencarnados que se aproximam para exaltar a personalidade do indivíduo. O transtorno bipolar, os transtornos de euforia, os transtornos maníacos, são transtornos de desajuste bioquímico, de neurotransmissão cerebral, sim, mas que tem no seu bojo um desarranjo espiritual e um concomitante espiritual de perturbações. Os processos de fascinação. Kardec nos falava em O Livro dos Médiuns da fascinação. A fascinação é aquela perturbação na qual o médium não se dá conta que está sendo alvo de joguete de espíritos pseudo-sábios. Quando o indivíduo está em transtorno de euforia, de transtorno maníaco, ele faz coisas absurdas e ele não se dá conta que está fazendo coisas absurdas. Os outros se dão, mas ele não aceita. Daí a recomendação da doutrina espírita em nos alertar que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Porque numa subjugação nós temos sofrimento, nós temos dores, então nós procuramos ajuda. Mas na fascinação não. Na fascinação o indivíduo se sente muito bem. Nas situações comuns da vida, mesmo nós espíritas, principalmente nós palestrantes espíritas, temos que tomar muito cuidado com esse processo obsessivo da fascinação. Porque a fascinação ela entra pela vaidade. Todo indivíduo vaidoso, e o vaidoso nunca se acha vaidoso o suficiente, ele se acha humilde, né? É aquele humilde que faz questão de aparecer na sua humildade, né? Ele abre brechas para espíritos pseudo-sábios. E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando estamos trabalhando com o ser humano, para que essas mensagens não recebam essa interferência, que são frequentemente danosas por parte dos espíritos inferiores, que são hábeis em iludir. São aqueles movimentos de massa que geram perturbações coletivas, ou mesmo aquelas colocações perigosas no meio de coisas boas, mas que levam a resultados infelizes também. Por isso a doutrina espírita, ela é pródiga de ensinamentos quando ela diz que são vocês que precisam fazer a análise crítica. A tarefa de quem fala é uma tarefa de uma orientação que poderá ser muito equilibrada em algum momento, mas que poderá ser equivocado, porque nós somos seres humanos sujeitos a falhas, sujeitos a deslizes e, portanto, também a errarmos como qualquer pessoa. É assim que a doutrina espírita vai nos mostrando essa nova cartografia da consciência, nos dizendo que na nossa vida interior nós somos, como diz a metáfora, verdadeiras ilhas de sentimentos. Vamos dizer que nós somos uma ilha, aonde habitam todas as possibilidades de todas as emoções e de todas as experiências. Conta uma lenda que uma determinada ilha, chamada Ilha dos Sentimentos, ela estava por ser inundada. As águas iriam subir
e todos os seus habitantes iriam naufragar. Nessa ilha moravam todos os sentimentos, desde o amor, o egoísmo, a tristeza, a vaidade, todos moravam nessa ilha. Quem recebeu em primeiro lugar o aviso de que a ilha iria submergir foi o amor. E o amor fez aquilo que o amor costuma fazer. Ele saiu correndo para avisar a todos os sentimentos que haveria essa tragédia. E aconteceu o que acontece sempre com o amor. Ele se lembrou de todo mundo e se esqueceu dele mesmo. Então as águas começaram a subir e o amor já havia dito que todos procurassem os seus barcos, os seus botes. Quando o amor já estava se afogando, veio o primeiro bote, o primeiro barco. Era o barco do egoísmo. O amor olhou para aquele barco e disse: puxa, minha chance é pequena aqui de conseguir que ele me ajude, né? Porque era o barco do egoísmo. Obviamente que naquele barco só tinha uma pessoa, só tinha o egoísmo. Mas o amor olha para o egoísmo e diz: egoísmo, egoísmo, me leva contigo. O egoísmo olhou e disse assim: só um pouquinho. Primeiro eu vou até o outro lado, vou descarregar todos os meus pertences e depois eu volto quando eu já estiver bem para te ajudar a te salvar. E na origem de muitas doenças mentais, na etiologia espiritual de doenças como a esquizofrenia, vamos encontrar um egoísmo extremo naquelas ocasiões em que o indivíduo pensou apenas em si, gerando o naufrágio da sua caminhada evolutiva futura. Então o egoísmo foi embora. Foi quando veio o segundo barco. Era o barco da riqueza. Era aquele barco bonito, cheio de ouro, cheio de prata. O amor olha para a riqueza e diz: riqueza, riqueza, me leva contigo. A riqueza olha para o amor e diz: ah, amor, mas o meu barco está cheio de ouro, cheio de prata, cheio de coisas valiosas. Tu não cabes dentro do meu barco. Infelizmente, algumas perturbações mentais têm a etiologia profunda e espiritual na riqueza. São aquelas patologias em que estão pertencendo o apego. Na riqueza vamos encontrar as compulsões exageradas por compras. Vamos encontrar na matriz dos desajustes da riqueza do passado o hedonismo. Vamos encontrar o apego material do transtorno obsessivo compulsivo, da contagem interminável de coisas, de objetos. Os indivíduos que não se desfazem, que não conseguem se desapegar e que sofrem por isso também. Todas as perturbações vinculadas à posse são oriundas de um passado espiritual onde nós nos iludimos que as coisas materiais é que realmente valiam a pena. Riqueza, riqueza, me leva contigo. Ah, amor, tu não cabes no meu barco. E foi embora a riqueza. Foi quando veio então o terceiro barco. Era o barco da vaidade. Era aquele barco bonito. Vaidade, vaidade, me leva contigo. Ah, amor, tu estás todo sujo, todo molhado. O meu barco é um barco bonito, um barco limpinho. Tu vais sujar todo o meu barco. Infelizmente, eu gosto muito de ti, amor, porque todos gostam do amor, mas tu não podes ir comigo. E a vaidade, quando ela não carrega consigo o amor, ela se transforma em patologia. Todas as patologias relacionadas ao narcisismo, todas as patologias ligadas aos transtornos bipolares, desde a depressão, aos transtornos maníacos, as ideias delirantes de grandiosidade, têm a ver, na sua matriz profunda, com a vaidade. Porque existe a vaidade física, os transtornos de imagem,
Os transtornos disruptivos de imagem, aquela pessoa que se olha no espelho e está sempre enxergando um defeito em si. Às vezes vai fazer uma cirurgia plástica para corrigir algo no físico que não é no físico, que é na mente e que é no espírito. Portanto, são perturbações da vaidade na caminhada evolutiva do espírito, onde ele se perdeu na aparência e agora, como disfunção, como funcionalidade alterada do cérebro, ele não consegue se enxergar dentro de uma perspectiva realista. Mas existe também a vaidade intelectual, que é muito perigosa, tanto quanto ou mais do que a vaidade física. É a vaidade do poder, é a vaidade do prestígio, é a vaidade da fama, é a vaidade que leva à necessidade do indivíduo ter a aprovação dos outros. Quando ele executa as coisas da sua vida em torno da grandiosidade de si mesmo. Nessa época em que vivemos o culto ao ego, em que o eu é o mais importante. Quando a pessoa diz que o importante é ser feliz, muitas vezes ela esquece de que se a sua felicidade estiver acontecendo em cima da tristeza dos outros, essa felicidade ela não é legítima. Não temos direito a nada que nos seja motivo de felicidade, que seja motivo de tristeza para o nosso próximo. Porque na época do êxito, na época que estamos vivendo da autorrealização, existe uma necessidade muito maior do que essa, que é a da colaboração, a da cooperação, a do desenvolvimento da empatia, dos valores sociais, dos valores humanos, dos valores ecológicos, dessa ecologia espiritual da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, do amor ao próximo, que Jesus nos falava. Vaidade, vaidade, me leva contigo. Ah, eu não posso, amor. E a vaidade, se descobrisse que levando o amor consigo, ela seria uma vaidade positiva, porque a vaidade positiva ela existe também, nós chamamos de autoestima. Porque quando o indivíduo se valoriza e gosta de si, e gosta também dos outros, isso não é vaidade, isso é amor. O amor no plano relativo em que ele se encontra, mas ele está caminhando para um valor maior. A vaidade foi embora também. Como todos os outros, o amor começou a se afogar. Ainda levantou a cabeça, veio mais um barco. Era o barco da tristeza. Aquele barco sombrio. Aquele barco triste. Tristeza, tristeza, me salva, me leva contigo. Ah, amor, eu estou tão triste, mas tão triste, que eu prefiro ir sozinha. E o que a tristeza não sabe, é que a tristeza só é triste, porque é sozinha. Na patologia da tristeza vamos encontrar aqueles pensamentos melancólicos, negativos, que cultivamos em muitas existências de forma exagerada e que culminará em todas as patologias relacionadas à tristeza, principalmente a depressão. Os transtornos depressivos são manifestações na vida atual daquelas experiências anteriores em que insistimos na visão negativa da vida, nos comportamentos tristes, nas posturas equivocadas. Todas as vezes que pensamos que a vida não vale a pena e insistimos e permanecemos naquela postura mental, estamos construindo futuras depressões. Tristeza, me leva contigo. O amor sabe que se ele acompanhar a tristeza, ela deixa de ser tristeza. Ela se transforma em reflexão. Ela se transforma em introspecção. Porque a tristeza tem também uma função que é fazer com que o indivíduo mergulhe dentro dele e descubra potenciais novos. Não temos como cursar pela existência sem ficarmos tristes em algum momento. Mas o que não podemos é permanecermos tristes indefinidamente. E nesse momento precisamos deixar entrar no nosso barco o amor. Amor, diz para a tristeza: tristeza, me leva contigo. Sinto muito, amor. Então vem um dos últimos barcos, o barco da alegria. É aquele barco festivo, aquele barco alegre, tinha até caixa de som dentro do barco. Alegria, alegria, me leva contigo. Mas a alegria estava tão alegre que nem viu o amor.
passou reto. O que nós chamamos de alegria, muitas vezes não é alegria. É aquela alegria ruidosa, a alegria dos sentidos. Vamos encontrar nas patologias da alegria a drogadição, o alcoolismo e todas as ações humanas que levaram à embriaguez dos sentidos. As perturbações da sexualidade, as perversões, todos os incrementos de prazer de forma artificial e exagerada, todas as vezes que em outras encarnações incidimos nesse comportamento desequilibrado de alegria extrema, geramos perturbações. São as perturbações das substâncias, são os transtornos maníacos, o transtorno bipolar, os transtornos da sexualidade, as aberrações, desde a pedofilia, as perversões. A alegria, ela já tinha ido. Porque a alegria do jeito que chega, ela passa também, não é alegria. Então, foi a vez do amor se perturbar e se entristecer. Ele viu que ninguém o havia socorrido. Ele juntou as mãos e entregou a sua alma a Deus. Quando ele já estava quase se afogando, eis que surge um último barquinho. Um barco pequenino com um velhinho dentro. O amor olha para aquele velhinho, o velhinho estende a mão para o amor e diz: amor, sobe no meu barco. O amor está tão exausto que ele entra no barco do velhinho e dorme profundamente. Quando ele acorda, o barco já tinha ido embora e com o velhinho também. E o amor está em terra firme. E ele procura aquele velhinho para agradecer, porque o amor é um amor verdadeiro, portanto um amor agradecido, e ele não encontra o seu Salvador. É quando então o amor sobe a montanha, porque no alto da montanha mora a sabedoria. E ao se encontrar com a sabedoria, ele pergunta: sabedoria, quem era aquele velhinho naquele barco pequeno que me salvou? A sabedoria olha para o amor e diz: tu não sabes, amor. Eu não sei, porque eu estava tão cansado que só me ocorreu dormir, e quando eu acordei, da forma que chegou, ele já tinha ido embora, eu não pude perguntar quem ele era. A sabedoria então diz ao amor: quem te salvou, amor? Aquele velhinho é o tempo. O tempo. Mas por que só o tempo me salvou? Porque só o tempo é capaz de ajudar e curar um grande amor. Muito obrigado. Parabenizamos o nosso irmão Sérgio Lopes pela sua brilhante palestra e agradecemos pela sua inestimável contribuição ao 6º semestre.